Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, estamos na semana 2, né, da nossa quarentena e a gente vai para a segunda parte do módulo 4, tá? A gente começou o módulo 4 na semana passada e vamos concluir o módulo 4 agora essa semana. Essa segunda parte do módulo 4 vai falar sobre os relevos do Brasil. Então basicamente, em linhas gerais, o que a gente vai falar sobre planícies e planaltos brasileiros. A gente vai ver também que há uma outra classificação que é chamada de depressão, né? Mas os principais são as planícies e os planaltos. Dentro desses planaltos tem áreas mais baixas, áreas mais altas, mas isso aí a gente vai vendo aos poucos, tá? Primeiro eu coloquei esse mapa aqui, que é um mapa que está lá na página 379, que a gente já viu na aula anterior, que ele mostra um mapa da América do Sul, então ele não tem tantos detalhes, mas ele mostra pra gente, já aqui no meio, o planalto chamado Planalto Brasileiro, ou Planalto Central. Esse Planalto Central, ele desce aqui até o sul do Brasil, que também é chamado de Planalto Meridional, ou Planalto do Sul. E subindo aqui, ele vai ser chamado de Planalto do Atlântico, que pega aqui a gente, inclusive, né, aqui o Sudeste, o Rio de Janeiro, e vai seguir até o Nordeste, tá legal? E as planícies... desculpe, tem o Planalto das Guianas também, que eu quase esqueci. Tá legal? Que fica aqui na fronteira Brasil, Venezuela e Guiana. E as planícies a gente vai ter a planície amazônica, tá? As planícies costeiras, que vão margear todo o litoral brasileiro. A gente vai ter o Pantanal aqui no meio, esse pedacinho mais rebaixado aqui do Pantanal, e a planície dos Pampas aqui embaixo, bem no sul do Brasil. Tranquilo? Então o que eu quero que vocês entendam disso para além de decorar esse tipo de coisa, né, ficar memorizando isso tudo, é entender a importância desse relevo para várias questões do Brasil, tá? Dentre elas, o clima, a gente vai ver inclusive no módulo 5, no módulo seguinte, que o clima do Brasil ele é muito influenciado por esse relevo. O Planalto Central, que a gente está vendo agora, ele vai corresponder quase que completamente, quase exatamente ao Cerrado brasileiro, né? A planície amazônica, que está aqui no meio, né, que está aqui no norte, desculpa, ela vai corresponder ao bioma Amazônia, ao clima equatorial úmido e por aí vai, tá? Então, além do clima, a gente vai ter outros fatores, como eu falei na outra aula, né? É um tema mais técnico, um tema que às vezes a gente até não tem tanta afinidade assim, mas de qualquer jeito ele influencia também, inclusive na nossa história, né? Várias fronteiras do Brasil, por exemplo, são influenciadas diretamente pelos rios, e esses rios são fruto desse relevo, né? A gente tem, por exemplo, a planície amazônica, a gente tem aqui o maior rio do mundo, vocês sabem disso, né? A gente já falou sobre isso em outras aulas. E o rio Amazonas, ele vai correr exatamente nessa planície, entre o Planalto das Guianas, o Planalto Central e a Cordilheira dos Andes. Tá legal? Então a gente tem também outros exemplos, né? Continuando ainda no rio Amazonas, né? O rio Amazonas ele tem como um dos seus principais afluentes o Rio Negro. E o Rio Negro ele vai vir justamente do Planalto das Guianas, né? O Rio Solimões vai estar vindo daqui, dos Andes. Então veja só, aqui tem uma elevação, aqui tem outra, aqui tem outra. No meio disso se forma como se fosse uma bacia, o maior rio do mundo. Então há toda uma configuração de relevo aqui em volta que faz com que esse rio Amazonas ganhe esse potencial todo. Tá legal? Além disso, a gente poderia citar outros fatores, né? E voltando para nossas questões assim mais técnicas, é importante a gente pensar no seguinte, né? Essa altimetria, planalto, planície, né? Os próprios dobramentos modernos, como a gente viu nas outras aulas, eles são fruto de características que são selecionadas por pesquisadores, né? Esse capítulo, né, para além dessas histórias que eu estou falando para vocês, dessas questões mais específicas do território brasileiro, a gente vai ver os tipos de classificação do relevo. Então a gente vai ver 3 autores, todos 3 lá da USP de São Paulo, um da década de 40, um da década de 60 e um da década de 80, que eles foram evoluindo a forma de classificar o relevo, né? E a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, tá? Mas antes eu vou passar aqui tem mais um exemplo, né, que a gente pode ver com mais calma no Hangout, lá na aula ao vivo,
que é a Bacia do Prata. Então a gente vai ter todos esses rios que nascem em planaltos, inclusive o Planalto Central brasileiro é chamado por alguns autores de caixa d'água do Brasil. Por quê? Porque justamente ele é uma área alta que quando a chuva cai aqui, né, quando essa água se acumula aqui em cima, ela vai escorrendo. Então ela vai escorrer para cá e vai formar o São Francisco, lá para cima da Bahia, né? Do Nordeste, então ela vai escorrer para cá e vai dar origem à Bacia do Prata, por exemplo, ela vai escorrer para cá e vai dar origem a algumas bacias que vão desembocar no Atlântico. Dá para entender isso? Então essa elevação aqui no meio é como se você botasse uma elevação assim embaixo de um chuveiro, alguma coisa côncava assim, embaixo de um chuveiro. Quando a água cai, né, a sua cabeça poderia ser inclusive, né? A água caiu na sua cabeça, ela vai escorrer para o seu rosto, ela vai escorrer para suas costas, para sua nuca, ela vai escorrer para o seu ombro, e é isso que acontece. Essa água cai aqui no meio e ela vai subir para a bacia do Amazonas, ela vai vir para o litoral, como eu falei, ela vai descer, né, para o sul. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, o Parnaíba, que depois vai se juntar com outros rios, com o Rio Grande, e vai fazer a bacia do Rio Paraná. Essa bacia do Rio Paraná junta com uma bacia que começa lá no Mato Grosso, lá em cima, e ela vai passar aqui, vai fazer a fronteira do Brasil com o Paraguai, né? Esse mesmo Rio Paraguai, ele vai passar aqui no meio de Assunção, né? Não por acaso a capital do Paraguai está ali, né? A gente sabe que cidades eram, né, 100, 200 anos atrás, formadas próximas de rios, porque era mais fácil, né, o deslocamento, o transporte, por aí vai. Então isso tudo vai formar a Bacia do Prata, e não por acaso, de novo, está aqui Buenos Aires e Montevidéu, duas capitais, né, de países, né, que são lugares importantíssimos. Aqui a gente vai ter a capital do nosso país. Então veja só, que esses rios, o Parnaíba, que vai juntar com o Paraná e vai chegar lá embaixo, ele poderia estar ligando Goiânia, aqui Brasília, até Buenos Aires, Montevidéu, passando inclusive, né, pela bacia do Rio Paraguai, que liga a Assunção também. Então só aí a gente está falando de 4 capitais de países sul-americanos, que também não por acaso formam o Mercosul, né, porque esses países têm uma ligação forte também do ponto de vista natural. Foi não. Aqui a gente tem um outro exemplo de história que a gente pode falar na aula que vem também, na aula ao vivo, né? Tô com a aula presencial na cabeça, que é a Ferrovia Madeira-Mamoré. Isso aqui faz parte de um acordo do Brasil, vocês devem lembrar disso das aulas de história, de um acordo com o Brasil que deu a origem ao território do Acre, né? Ao estado atual do Acre. Então a Ferrovia Madeira-Mamoré é uma ferrovia do Rio Madeira, né, que vai ligar o Rio Mamoré ao Rio Madeira. Esse Rio Madeira, ele vai se juntar aqui para cima no Rio Amazonas e vai dar lá no Atlântico. O que aconteceu? A Bolívia queria uma saída daqui, mais ou menos, né, que está La Paz, para o Atlântico, para chegar nos Estados Unidos. Então eles tentaram fazer uma rota que ligasse aqui La Paz ao Amazonas e chegasse no Atlântico, porque é mais fácil do que eles atravessarem os Andes e chegarem nos Estados Unidos aqui pelo oeste. Então eles entraram num acordo com o governo brasileiro porque, apesar de ter um rio aqui, esse rio é muito encachoeirado, muito cheio de cachoeiras, de desníveis, então ele não é navegável numa parte. Então ele vem navegável até aqui, tem um desnível enorme e ele continua navegável a partir de Porto Velho. Inclusive a cidade de Porto Velho foi fundada junto com essa história, lá do século passado, né, cento e poucos anos atrás. Em 1912 essa história toda começou, na verdade essa ferrovia começou e os processos que deram origem a ela começaram lá em 1903, 1904. Bom, pessoal, tudo isso só para dizer para vocês da importância do relevo, assim, historicamente, culturalmente, né, no processo político brasileiro, inclusive, tá? E agora a gente vai para a parte, digamos assim, mais técnica, um pouquinho mais chata, né? Então aqui está a nossa primeira classificação, que é do Haroldo de Azevedo, lá de 1940, que ele vai dividir o Brasil em 4 partes, que praticamente a gente já falou, né? Planícies, Amazônia, Pantanal, Litoral e os Pampas, Planaltos também 4 planícies, 4 planaltos, Guianas, Central, Atlântico e Meridional. Isso aqui poderia ser uma coisa só, né? Mas esse Atlântico tem umas características mais específicas, tem elevações mais altas, o das Guianas também. Então os pontos mais altos do Brasil, por exemplo, vão estar nesses dois, no Planalto Atlântico e nas Guianas. E aqui vão estar relevos um pouquinho mais suaves, digamos assim. Isso aqui é o que eu falei antes do Rio Negro, tá vendo?
Então o Rio Negro nasce no Planalto das Guianas. Então a importância desse planalto, né? O Rio Negro é o segundo maior rio do mundo, né? Ele sozinho, a quantidade de águas que ele tem, se juntar todos os rios da Europa, não chega ao Rio Negro. Então olha a importância que ele tem para o Brasil e para o mundo, inclusive, né? Então a Amazônia, por exemplo, está de pé, boa parte por conta do Rio Amazonas e por conta do Rio Negro. Tá legal? Que se junta com Solimões e forma o Amazonas. E eles, uma curiosidade pra gente de repente falar na aula, se vocês quiserem, no ao vivo, eles não se juntam. Tá vendo a água do Rio Negro, por isso ele é chamado Rio Negro, né? Ela é bem escura e a do Solimões bem amarronzada, né? Por umas diferenças que eu posso falar pra vocês depois. Então eles seguem por 6 quilômetros, tempo pra caramba, eles seguem um trecho enorme, assim, como se fossem dois rios separados, com cores diferentes. As águas deles não se misturam e depois lá na frente começam a se misturar aos poucos. Isso é o Haroldo de Azevedo, tá? Lá na década de 40, isso está diretamente ligado à capacidade tecnológica da época também, então vocês vão ver que conforme o tempo vai passando, né, vai vir aqui o Haroldo de Azevedo. Essa foto aqui eu botei de Foz do Iguaçu só para vocês terem uma ideia da quantidade de água também. Foz do Iguaçu é mais um exemplo de como a convergência de águas do Planalto Central e de outras regiões vai dar na Bacia do Prata. Olha a quantidade de água que vem do Planalto Central e forma Foz do Iguaçu, né? Mas voltando aqui para a nossa parte mais técnica, então o Haroldo de Azevedo está aqui, né? E o critério dele era a altitude de 200 metros, só isso. Ele via assim: acima de 200 metros, planalto. Abaixo de 200 metros, planície. Pronto, e acabou. Pouca disponibilidade de tecnologia, década de 40. Então ele dividiu 4 planaltos, 4 planícies, como a gente viu. O Aziz Absaber, com esse nome tão bonito, ele dividiu em 10 unidades o relevo brasileiro, que condiz um pouco com isso aqui. Ele não descartou isso aqui que o Haroldo fez, mas ele acrescentou mais duas especificidades ali, e ele já levava em conta mais o predomínio da erosão ou o predomínio da deposição, isso já na década de 60. O que significa isso? Se aquela região está recebendo material, recebendo sedimento de outras regiões, ou se aquela região tá dando material para outras regiões, ou seja, tá havendo um processo erosivo ali, tá havendo mais desgaste ali ou tá havendo mais deposição. Claro que as áreas mais baixas, a tendência é que elas recebam sedimento. As áreas mais altas, a tendência é que elas percam mais sedimento do que recebam, porque estão mais altas. Tranquilo? Mas de qualquer jeito, levou esse critério em consideração, o outro. Esse critério de predomínio da erosão ou predomínio da deposição, isso se chama fatores externos do relevo, né? A gente tem os fatores internos, por exemplo, o dobramento moderno é formado pelo encontro de placas tectônicas, algo que vem motivado por um processo interno, né? Do magma, do movimento das placas dentro da Terra. Já isso aqui, erosão e deposição, são os processos externos. O que leva a esses processos? Vento, chuva, esses são os fatores exógenos ou externos do relevo, tá? E por último a gente vai ter o Jurandir Rossi, que aí esse cara já pegou a década de 70 e 80 com muito mais tecnologia. Ele se utilizou de dados do projeto Radan, que a gente pode falar ao vivo na aula também, que era um projeto para classificar, mapear os recursos do Brasil. Então o Jurandir Rossi, já na década de 80, ele vai usar os dois critérios, tá vendo? Ele vai usar o critério da altimetria do Haroldo e vai juntar com o critério da predominância de erosão ou sedimentação do Absaber. Então ele vai pegar as duas coisas e vai definir planaltos superior a 300 metros e que tem um predomínio de erosão. É mais alto e está sendo desgastado mais do que recebendo sedimentos, tá? Podem ser cristalinos ou sedimentares, isso a gente vê ao vivo, não tem problema. Planícies, áreas de até 100 metros, baixinhas, predomínio de deposição, né? O que está mais embaixo, a tendência é que receba mais material sedimentar. Tranquilo? Então, material sedimentar e embaixo, claro, o embasamento cristalino, né? A rocha-mãe. E ele vai acrescentar aqui as depressões relativas. Predomínio do processo erosivo sobre a deposição, áreas baixas também, só que com relevo ao redor mais alto. Então a depressão é aquela área baixa, como se fosse uma bacia. Ela é baixinha e em volta é alto, como se fosse um buraco assim no relevo. Isso seria uma depressão para ele, tá legal? Aqui então, só repetindo,
Essas são as duas classificações para a gente olhar com mais calma e comparar. Então essa aqui do Haroldo e essa aqui é a segunda do Absaber. Então o Absaber ele vai acrescentar, por exemplo, só para destacar uma coisinha ou outra, o Planalto do Maranhão, Piauí, que fica onde? No Maranhão e no Piauí. Tá legal? Então ele destaca aqui o Planalto do Nordeste, ele destaca o Planalto do Nordeste daquele Planalto Atlântico, ele vai separar e vai considerar ele sozinho. O das Guianas, ele estende um pouquinho para cá, para essa região aqui, ó, dá uma olhada aqui, que é a cabeça de cachorro. Amanhã a gente pode falar sobre isso também, né? Aqui é uma região bem peculiar do Brasil, onde inclusive se localizam os picos mais altos do Brasil, né? Como o pico da Neblina, por exemplo. Tranquilo? E ele destaca também aqui o Planalto Uruguaio Sul Rio-Grandense, que fica perto do Uruguai e do Rio Grande do Sul. Tá legal? Então ele acrescenta esses dois. Depois vem, esse aqui é o Haroldo de Azevedo, só para repetir, tá? Para vocês, essa é aquela primeira de 8 classificações. Essa, de novo, a de 8 e a de 10. E agora, finalmente, a gente vai ter do Jurandir Rossi, que é uma infinidade de especificidades. Por que isso? Porque ele tinha muito mais tecnologia, ele tinha realmente condição de fazer um mapeamento detalhado do Brasil, e aí ele traz todas essas províncias que a gente também pode falar na aula ao vivo, tá? Isso aqui a gente já passou, já falamos, tá? Falei lá junto com os outros. Isso aqui é um exemplo de planalto com material sedimentar, só para vocês terem uma noção. Isso aqui eu botei porque a gente foi, eu com a minha esposa e meu filho, esse ano ainda, na Chapada dos Guimarães. Então essa foto é nossa de lá. Ver o vale que forma esse planalto. Planalto de um lado, planalto do outro. E uma falha aqui no meio que certamente facilita muito o fluxo de um rio, né? Que certamente... Esse rio daí, perto de Cuiabá, ele vai dar depois na Bacia do Paraguai e na Bacia do Prata, lá embaixo, como eu falei. Tá legal? Isso aí foi uma foto de um mirante que a gente tirou lá. Depois eu mostro outras pra vocês na aula ao vivo também, se vocês quiserem. Tá bom? E pro Jurandir, são as planícies, a gente já falou também. Eu botei isso aqui só pra gente, se tivesse alguma coisa que faltou, pra eu me lembrar se eu deixei de falar alguma coisa. A gente já falou sobre isso também, lá naquele outro quadro com os 3 autores. Tá? E é isso, gente. Então é isso, gente. A gente termina por aqui, tá? Então a gente viu as definições desses 3 autores e as implicações práticas disso, tá? O Thales queria dar um tchau pra vocês também. Dá um tchau aí, Thales, pro pessoal. Tchau, gente. Dá pra ver ele aí? Ele tá me ajudando aqui. Ele que é o iluminador, botou a luz pra mim. Tá legal? Vou dar uma lupa aqui pra marcar o tempo. Botou até aquele temporizador pra marcar o tempo, pra eu não me perder. Tá legal? Então a gente se vê na aula ao vivo, galera.